intergeracional. A nossa preocupação, o nosso grupo de trabalho, são com as práticas lúdicas. Mas é claro que, vasculhando a memória, muita coisa vem aí, nem sempre, e o contato do pesquisador com o campo sempre coloca indagações que a gente não se pensa inicialmente. E quando a gente percebe assim, o valor que essas coisas têm, quando elas vão aparecendo, então a gente faz uma mudança de roteiro. Nesse trabalho, nós estávamos querendo que... fizemos um desenho de pesquisa autobiográfica, em que a gente solicitava aos alunos da disciplina de práticas lúdicas, é uma disciplina que eu ministro, que elaborasse por escrito uma narrativa autobiográfica sobre as suas memórias lúdicas da infância, mas também sobre seus avós, seus pais e seus filhos. Nós pretendíamos traçar as permanências e mudanças no brincar em 4 gerações. Essa é a nossa ideia. Mas a gente observou que, ao ser convidada a fazer uma narrativa escrita, os nossos sujeitos também fizeram mudanças de rota. O ato de escrever sobre memórias, ele convoca e interpela o sujeito de modo que ele não tem lá esse controle. Então nós vimos que muitas narrativas elas vão falar sobre crise, momentos de crise. Desde o ano passado, que eu comecei a direcionar esse pedido em função do que a gente pode chamar de política da diferença, e a escola tem sido chamada a atuar, a gente tem desde 2003, por exemplo, a Lei 10.639, que obriga as escolas de ensino fundamental e médio ao ensino da cultura e história africana, e os professores estão com a mão na cabeça. O que é isso? Pegou a escola de calça curta. O que vamos falar sobre isso? A coisa mais evidente que nós temos é o silenciamento sobre isso na nossa historiografia, muito particularmente no Ceará. A historiografia cearense, temos assim, desde um livro mais completo que eu conheço sobre os índios no Ceará, por exemplo, do José Cordeiro, um trabalho da Pastoral, da CNBB, financiado pela CNBB, que se diz que no Ceará não havia índios ou negros. Bom, só para ter uma ideia, o último PNAD deu 65% da população cearense de negros, considerando que a categoria utilizada pela PNAD é pretos e pardos. Pretos e pardos somam negros. Em 2005, isso era 46%. Quer dizer, houve um aumento, daquilo que o recenseador, vamos pensar que o recenseador não pede uma autodeclaração do sujeito. É ele que faz. Alguma coisa está acontecendo. Nesse momento, há muitas especulações sobre o que significam esses números, o que isso pode significar. Mas, voltando aqui, só para entender que essa pesquisa que utilizava o procedimento autobiográfico, ela, na realidade, já vem sendo utilizada na disciplina desde 2003. Só em 2007 isso vem se configurar como um procedimento de pesquisa. Então a gente já tem para mais de 300 memoriais escritos, um corpus bastante interessante. E, naturalmente, não ficaríamos indiferentes aos modos de dizer. Esses modos de dizer são bastante interessantes porque faz um diálogo, há uma intertextualidade, vamos chamar assim, entre esses textos dos narradores e os textos históricos. Os textos sobre a história da nossa formação étnico-racial, vamos chamar assim. Então, nesse trabalho sobre as memórias lúdicas, nós vamos recortar as reminiscências que dizem respeito às referências identitárias étnico-raciais. Alguns alunos começaram fazendo a árvore genealógica. O que é meu avô, de onde é, de tal e tal lugar, ele era branco, era preto. É interessante que vem aparecer aqui, encontramos muito referências a indígenas.
A gente nem sabia tanto, né? Na PNAD, os indígenas representam um grupo mínimo aqui no Ceará, e, no entanto, a gente vai encontrar muito nessas lembranças de como a gente está trabalhando com 4 gerações, a gente pode fazer, inclusive, o deslocamento, né? De onde vem que é a região do Ceará. Então, a gente tem a cartografia étnica do Ceará, a última, feita em 2008, aqui está disponível no Museu Histórico, e que a gente tem, então, as localidades, né? Então, contrariando, outros estudos também de história oral aqui, que contraria essa ideia de que não há negros no Ceará, ou que não havia índios, não é? Inclusive, a gente tem uma cidade como Monsenhor Tabosa, por exemplo, que originalmente é uma fazenda de negros alforriados, né? E o número de comunidades quilombolas que tem surgido nos últimos anos é escandaloso. Mas isso, longe de estar se falando aqui de uma resolução, estamos falando justamente da colocação do problema, o quanto problemática é a identidade. Inclusive, é problemático para o INCRA. O INCRA tem que fazer um mapa antropológico para poder delimitar a terra dos quilombolas, e esse mapa antropológico supõe que os habitantes se reconheçam como tais. Mas como? Numa história de silenciamento, isso vai acontecer, né? Que interesses estão em jogo nessa questão? Então, nós temos que, isso de fato se trata de uma problemática de como pensarmos a nós mesmos no nosso percurso histórico. E o que eu comecei a ver nas narrativas é que há um link muito interessante entre o modo como a historiografia oficial trata desse tema e que faz eco nas biografias. Então, pressupondo, né, eu acho que é importante que a gente dizer que as identidades são constituídas na e pela linguagem, não é? Então, no plano das discursividades, as identidades e diferenças se constroem no plano das discursividades, né? Mesmo quando a gente pensa essas partes não entendidas, né? Ele tinha falado do Lacan, lembrei, para Lacan o inconsciente é o discurso do outro, né? Ele disse de que é constituído o inconsciente. Então, nós somos inicialmente constituídos desse discurso do outro. E é frente a ele que podemos alçar a condição de sujeito quando resolvemos reescrever esse dito sobre a gente, né? Aquilo que é falado. Então, eu fiquei transitando as minhas especulações entre como falamos de nós mesmos, como somos falados, mas também como somos calados, como calamos. Entre a fricção aí entre os ditos e não ditos, né? Define nossos posicionamentos. Como que nos vemos, como vemos os outros, como vemos as fronteiras que nos separam, nós e eles, eu e o outro. Isso parece ser um problema para a construção subjetiva e é importante na experiência formativa do professor. Falo da formação pedagógica, considero fundamental, adoto a tese do Pierre Nora de que a escrita autobiográfica é um trabalho de formação, pelo que a escrita implica em distanciamento do sujeito, de autoestranhamento e, portanto, de possibilidade de autoanálise. E, para mim, é impossível compreender a diferença do outro sem se autoestranhar, não é? Então, como você está falando, nós somos mais parecidos do que diferentes, mas nós somos também diferentes de nós mesmos, não é? Isso que está se colocando como as identidades, as subjetividades fragmentárias, no alvorecer de 1924, Freud já levantou que o sujeito é dividido mesmo, o sujeito não é uno, o sujeito é despedaçado. Desde então, nós já sabemos, na psicologia já trabalhamos com essa ideia há bastante tempo. O sujeito não foi uno, o sujeito é mesmo despedaçado, o sujeito é uma posição. Só temos posições de sujeitos. Então, nesse sentido, nós estamos sempre nos vendo no espelho dos outros. E é assim que nós nos constituímos. Então, esses documentos de identidade, vou chamar assim essas narrativas, usando um termo do Tomás Cabel, são produzidos sendo a construção discursiva que o sujeito faz de si mesmo, articulando a um só tempo o olhar do passado e do presente, tendo por base as práticas sociais que lhe dão suporte. É então um testemunho pessoal, né, da singularidade de cada sujeito, mas ele também é um perfil das circunstâncias socio-históricas em que esses sujeitos vão se constituindo.
já sabemos que o discurso participa das formas de legitimação do sujeito de modo determinante e que na nossa formação, quer dizer, a nossa formação social entendida, né, no âmbito do colonialismo, no âmbito do que nos funda, não é, como sociedade, e que esse processo, né, a escravidão, foi sustentado por um aparato institucional que vai excluir justamente um contingente importante de pessoas, muito particularmente, vou falar aqui da população negra, do usufruto dos bens que eles mesmos produziram, mas com certeza a expropriação mais cruel, mais dramática, mais grave, mais cara é a expropriação da memória. A impossibilidade da construção da memória, os obstáculos à construção do sujeito com a possibilidade de se definir frente a esse outro, né? O pensamento colonial se coloca de tal forma que ele não permite que o outro defina, porque ele está no lugar do absoluto, daquele que define, né? Já se diz que a Carta de Império Vaz do Caminho é o nosso texto fundador da nação. Quer dizer, aquele é um texto do outro que vem e nos descreve como somos, né? Então, bom, então, esse fato de que no Ceará é tido como não tendo negros, vou pedir para que você controle meu tempo. Aqui é um pouco. Então, ele é largamente desmentido, né? Basta dizer que uma das manifestações culturais mais importantes do Ceará é o maracatu. Eu não sei se vocês já tiveram, vão ter durante o encontro a oportunidade de ver que é uma manifestação da cultura banto. As palavras, os nomes, né? Até uma localidade, a Praia de Caponga. Caponga é também um termo da cultura banto, né? Então a gente está cheio dessas coisas por aqui que a gente finge não ver, né? E por muito tempo trabalhando como se isso não existisse. Então o que acontece com as pessoas que têm histórias, que viveram nessa história? Então, assim, esse racismo, que é um discurso construído para legitimar uma posição de poder e, ao mesmo tempo, inferiorizar aquele que esse poder submete, né? Ele tem o não dito como um dos dispositivos, no meu entender, muito importante para a manutenção dessas relações de força. Há uma passagem que hoje eu estava lendo, vou adiantar um pouco, né? É Alfredo Bose, no livro A Dialética da Colonização. Eu fiquei espantada de ouvir isso, mas logo me familiarizei com a coisa. E ele diz que em 1556, no alvorecer da aventura colonial, ele diz que na Espanha foi proibido oficialmente o uso da palavra conquista e conquistadores. Em seu lugar, deveria ser falado descobridores, descobrimento e pobladores, que quer dizer colonos. Então, vê lá, o discurso, né, a linguagem joga com um importante papel de silenciamento, e que as nossas identidades traturadas não são à toa, né? Elas também fazem eco nas nossas biografias e de uma forma muito insidiosa. É interessante, esse é um texto importante. Então, assim, uma coisa que nós observamos nos memoriais é uma denegação de base. Então, eu pedi para que todos, olha, quando vocês falaram das suas memórias lúdicas, vocês logicamente falaram um pouco como é que se constituiu etnicamente, você, tal, passa referência a isso. E quando nos memoriais escritos isso apareceu muito pouco. Mas eu também tenho uma segunda etapa, que é a gente agora vai falar em copresença. Tem uma narrativa oral. E aí, como todos vocês são linguistas já sabem, a gente não fala o que escreve e dispersa. Então, é outro texto, é uma outra narrativa. Em geral, complementar a primeira. E algumas coisas se revelam só nessa narrativa oral. Então, quando eu pergunto, você esqueceu de falar isso, então eu escuto assim, não, na minha família não tem negro. Mas eu não falei negro, eu falei assim, etnicidade,
referências étnico-raciais. Quando não é negro, não é étnico-racial, não, como? Mas tudo começa assim com um não, e aí segue-se alguma coisa. A gente achou interessante esse processo, né, de denegar, já começa assim. E então, quando a gente insiste mais um pouco, aí aparece que na minha família tem índio, acho que eu tenho uma avó que é índia, normalmente aparece assim, né? Alguém pegou a índia e depois casou com ela e tal. Tem essa história, muito recorrente essa historinha aqui, não é de uma nem duas pessoas. E tem um negro. Então o que é que a gente vê? É que quando tem essa referência ao índio ou negro, não tem nada mais do que isso. É como se encontrasse um espaço lacunar que não é preenchido. Mas se tem uma referência a não negro, tem história. Tem de onde veio, quem era a família, os sobrenomes, os bens, os costumes. É interessante e novamente a gente vai aparecer um silenciamento. E eu queria concluir só com um evento que nos intrigou muito. Uma dessas narrativas, quando a aluna já está fazendo a narrativa oral, já está no final, já vai terminar tudo, né? E ela fala que ela descende de uma família, que tem um negro aqui, outro lá, então ela tenta caracterizar. Aí eu pergunto se em algum momento o que ela tinha percebido em relação a isso, né? Que tipo de fato ela pudesse narrar. Ela se tem um. Então ela vai narrar, o cenário é uma mesa de jantar, onde tem um avô, uma pessoa poderosa na família, onde algumas pessoas, inclusive, financeiramente dependem dessa pessoa, e de quem ela gosta muito, e também por quem ela é muito admirada. E que ele diz assim, infelizmente eu tenho uma neta negra. E essa coisa deixou a criança um tanto quanto incomodada, naturalmente, muito chateada, e mais tarde ela então vai perguntar à mãe dela, e ela diz assim, por que o vovô falou aquilo e tal? E ela diz, não fale nada, ele é assim mesmo. Então a gente se depara com um depoimento assim impactante, né? Por outro lado, eu acho importante sublinhar o fato disso ter sido feito com uma narrativa oral em copresença. Esse é o momento em que ela nos brinda com isso, e ao mesmo tempo como a importância da narrativa, como também uma forma do sujeito se posicionar, né? Quer dizer, de uma certa forma, narrar isso é reler, é ressignificar, né? Com testemunhos. Não deixa de ser, né, a realização de um ato também, em que aquele silêncio daquele momento, né, pode agora ser quebrado. Então, quando ela praticamente põe isso à observação do outro e tal, está chegando. Então, assim, ao mesmo tempo a gente tem aqui a linguagem, o dito, não dito, né? Como produzindo todas essas fraturas, mas também a linguagem como uma possibilidade, não é, do sujeito se reescrever. Né? Então, era um pouco isso que eu queria trazer para a reflexão da gente. Eu, propositadamente, coloquei um título para minha fala: Identidade, dois pontos, uma questão do que queremos ser, o que se acredita que sejamos. Eu quero, ao longo da minha fala, enfatizar muito essa queremos ser, porque nos últimos tempos há muita discussão sobre problematização do querer, né? Inclusive pessoas invocando Freud e companhia e tudo, perguntam, que querer é essa? Né? Será que nós queremos? Se alguém diz que eu quero ser, eu estou querendo realmente? Subconsciente, como é que fica? Será que eu estou querendo? Alguém está querendo para mim? A confusão já está generalizada. Eu quero realmente enfatizar essa questão, entre outras coisas. Eu vou lembrando, hoje em dia, quando a gente discute a questão da identidade, se fala muito do performativo. Identidades são performativas, né? Isso, evidentemente, todo mundo sabe que isso veio do Austin e tudo, né? O conceito austiniano, oriundo da filosofia, passou por várias etapas e várias disciplinas,
E hoje em dia, quando se fala de performativo, está muito complicada a questão, porque ultimamente tem surgido uma teoria chamada Performance Theory, e há quem diga que Performance Theory é um adendo à Performance Theory. Eu acho que é uma completa confusão tremenda. Também tem extensões. Antes de mais nada, lembramos que hoje em dia quem trabalha muito mais com a noção de performativa é pessoal da antropologia, sociologia, enfim, tudo menos filósofos, e de uma maneira grotesca por linguistas. Linguistas pegaram uma ideia de performativo e acabam com isso. Eles usam mais uma categoria como fonema, morfema, então performativo, onde pendurar essa. Acabam com isso. Então vamos esquecer essa discussão que se paira na linguística sobre performativo. O que eu estou querendo chamar a atenção, quando eu falo de performativo, essa ênfase que Austin tanto deu sobre esse aspecto volicional. Ou seja, performativo tem essa coisa de eu estou me pondo, né? Eu estou me pondo, eu estou pondo minha mão para o fogo, eu sou responsável pelos meus atos, por mais que queira que não sou eu, alguém está, eu sou subconsciente que está falando isso, eu não sabia o que está, que nem o caso que o Rubens falou, né? Que o caso ele não sabia o que estava fazendo. Mas convém lembrar sempre que Austin, antes de mais nada, foi professor de ética e moral da Oxford, antes de ser filósofo. E também a teoria de atos de fala, quem analisou de uma maneira extremamente brilhante foi ninguém menos que Jacques Derrida. A primeira observação que Derrida faz é que a teoria de atos de fala ele entende como uma teoria sobre direito. E ele começa dizendo que em inglês essa questão é muito difícil falar porque direito, law, né? Aquela palavra law, contrariamente às línguas latinas, nós conseguimos distinguir entre lei e direito, tá certo? Eu estava falando, olha, Austin estava o tempo todo enfatizando a questão do direito e não lei é outra coisa. Então, essa ideia de ligação com o direito é extremamente... Por que eu estou falando do direito? Porque não adianta você dizer, olha, direito, qualquer crime acontece, a primeira coisa que se estabelece sobre o crime o cara é culposo ou doloso. Tá certo? Não adianta dizer que eu não sou consciente que tu falou, eu não fui responsável, minha irmã foi levado, eu não atirei nele, eu tive um tique nervoso, eu atirei, não, direito, no caso do direito, estabelece ponto final. Você foi doloso, entendeu? Você, enquanto, imagina o direito penal que contornasse esse problema de dolo e culpa. Não existe. Qualquer forma você vai ter que trabalhar com isso. Ou seja, mesmo que não há intenção, no fundo isso realmente é questão de intenção. A intenção é atribuída à pessoa. Você tem que aguentar essas consequências, né? E aí que começa a discussão atual que eu quero focar. Judith Butler, né? Judith Butler foi uma das pessoas que mais trabalhou com isso, com performativa, quando ela disse a identidade, gênero, contrariamente sexo, gênero é uma questão de performática. Tá certo? Tem um volicional. No caso do gênero, ela estava chamando a atenção para essa volição em assumir o gênero diferentemente do sexo. Ou seja, para fazer uma comparação grotesca, seria se discussões de sexo for da ordem constativa, para lembrar Austin, o gênero seria performativo. Certo? Tem perigos aí. Aí, o caso exemplar que é mais discutido na literatura ela lembra, como exemplo, para ilustrar a tese dela, nascimento de uma criança. E ela lembra quando a criança nasce, a primeira coisa que a enfermeira, a parteira, o médico que vai aí, fala, it's a boy.
como um senso de júbilo, ele fala, um menino, tá certo? É um menino. Se fosse menina. Agora tu o resto, né? O menino. E a Judith Butler fala disso, olha, e isso é um momento onde a sociedade começa a cercar a criança. A criança já está presa nesse sistema. Ou seja, esse menino não é uma constatação. Dizer que é menino é uma injunção feita pela sociedade, ou seja, o sistema, que daqui para frente essa criatura, pobre criatura, menino,